graças à recombinação genética que as bactérias sofrem, elas conseguem ser selecionadas, resistir a antibióticos, formar linhagens cada vez mais resistentes, linhagens cada vez mais agressivas, que vão, com o passar do tempo, formando novas populações. Eu tenho 3 formas de recombinação genética. Uma delas chama-se transformação, a outra transdução e, por fim, a conjugação. A primeira delas chama-se transformação. O que é transformação? É uma bactéria se transformar, é uma bactéria encontrar DNA de outra bactéria no meio que ela vive e incorporar. Tipo assim, ó, uma bactéria morreu. Pensa lá, a bactéria andando pela rua e passa uma outra bactéria atropelada. Morreu a bactéria. Putz, imagina uma bactéria atropelada. Plá, cai plasmídio para um lado, né, ribossomo para o outro, membrana explodiu, aquele regaço, a bactéria atropelada. Fala, puta, a bactéria foi atropelada. Olha, tem um DNA aqui dando bobeira. Ela vai lá, pega o DNA que está dando bobeira, tipo um iPhone caído ali no meio, atropelado, estribuchado ali, o cara perdeu o iPhone, ô tadinho, foi atropelado, deixa eu guardar o iPhone dele, né? Pega lá o DNA da bactéria que morreu e incorpora. Ela faz fácil isso. Por quê? Porque ela é simples. Então, células mais simples aceitam isso com muita facilidade. Tanto que a gente coloca DNA humano em bactéria e ela aceita com facilidade. Então, a hora que ela encontra fragmentos de bactérias que morreram e deixaram ali DNA no meio, ela simplesmente incorpora, coloca no DNA dela e aprende uma coisa nova. Né? Você não sabia fazer um quiche de alho poró. Sabe fazer, Júlia, um quiche de alho poró? Não sabe fazer, mas se eu te der uma receita de quiche de alho poró, você colocar no seu livro de receitas ali, você vai aprender a fazer. O que é quiche? É tipo empadão. Quiche é tipo um omeletão gourmet. O nome é bonito. É, você pega lá uma massinha com... É tipo empadão. É, mas não tem a cobertura, não tem a massa de cima do empadão, é tipo um empadão aberto, de um omelete, é um empadão com omelete, tem ovo ali, né? Não necessariamente, pode ser de queijo, por exemplo. Com ovo. Não vai? Tá, tudo bem. Não, eu sabia fazer, é que eu fiz muito quiche. Quando eu faço uma receita, eu faço ela até enjoar, entendeu? Putz, aprendi a fazer quiche de alho poró. Eu fiz 3 vezes na mesma semana, pra você ter noção. Foi ficando melhor, foi ficando top. Aí ficou top. Eu falei, nossa, ficou bom. Aí eu enjoei e parei de fazer. Nunca mais eu fiz. Se eu vou fazer, eu tenho que pegar a receita, né? Mas assim, se eu te der a receita, você incorporar, você aprende a fazer. Se a bactéria pegar o DNA que não era dela, mas era compatível, ela incorporou, ela aprende uma coisa nova. Tipo, vou fazer uma enzima beta-lactamase que degrada o anel beta-lactâmico da penicilina. Virou resistente a antibiótico. Por quê? Porque ela pegou um gene de uma bactéria que estava morta ali. Isso chama-se transformação. Ela se transformou, tá? Incorporando. Eu tenho também a transmissão acidental de DNA por vírus. Método chamado de transdução. Então, por exemplo, nós vimos na aula passada os vírus bacteriófagos, aquele que parece uma navezinha espacial. O vírus bacteriófago entrou na célula, fez o seu ciclo lítico, lembra? Formou novos vírus, rompeu a bactéria e foi infectar a outra. A hora que ele estava montando o capsídeo viral, a hora que ele estava colocando DNA viral dentro do capsídeo, pode ser que acidentalmente ele tenha levado um pedaço do DNA bacteriano. E naquele pacote viral, a hora que o vírus injetar o DNA dele na célula hospedeira, na bactéria, junto com o DNA viral, vem um pedacinho do DNA da bactéria que ele matou agora há pouco. Só que essa bactéria ela vai resistir ao vírus, ela vai ter aquelas enzimas de restrição, aquelas tesourinhas, e ela vai picotar o DNA viral. Ou seja, ela não vai morrer, o vírus vai entrar nela, vai injetar o DNA dele nela, só que ela não vai morrer, só que ela vai incorporar o DNA acidental que ele trouxe da bactéria que havia sido destruída. Isso é um processo chamado de transdução. Os vírus são vetores na biotecnologia, sim. Eu pego um vírus, tiro o DNA dele que causava doença no ser humano, coloco um DNA humano de importância e injeto em uma bactéria ou em outra célula. Eu uso o vírus como uma injeção através do processo de transdução. E a forma, né, que as bactérias também fazem com muita eficiência é a conjugação. A chamada conjugação bacteriana é quando 2 bactérias se pareiam. Uma delas é como se fosse a bactéria macho, mas não tem isso, né? Eu chamo de bactéria com pili positivo.
ela forma uma ponte citoplasmática, tá? O pili sexual, é como se ela fosse positivo. Ela conecta na outra bactéria e aí existe uma transferência de plasmídio da positiva para outra, tá? Então, se essa bactéria positiva, de pili positivo, pili sexual, tivesse um gene para resistência a antibióticos ou para a produção de uma toxina ou algo do tipo e transfere este gene plasmidial para outra bactéria, essa bactéria passa a produzi-lo e ela passa a ter uma característica que ela não tinha. Ela se modificou geneticamente, ela passou a produzir isso de maneira imediata. Isso é por conta da ação bacteriana, tá? Então são essas três formas que nós temos a questão da recombinação genética. Transformação, a bactéria absorve DNA de outra bactéria que estava no meio, tá? Transdução, o vírus acidentalmente injeta DNA da bactéria na outra e conjugação, quando há essa troca de DNA, só que essa aqui, gente, é do plasmídio, tá? Não tem troca do DNA principal, aquele DNA do nucleóide. Esse aqui não é trocado porque ele é muito grande para fazer essa troca, por isso que o anel extracromossômico plasmídio é o mais cogitado para isso, tá? Então aqui, ó, nas figuras eu tenho, cadê? A transdução, tá? O vírus entrando e invadindo a bactéria, ok? E deixando um pedacinho do DNA bacteriano nele. A conjugação, o pili sexual, o contato, a ponte citoplasmática e a transferência de plasmídio. Tá? E aqui as três juntas, ó. Conjugação, troca de plasmídio, transdução, o vírus como vetor do DNA e a transformação, a bactéria morrendo, liberando seu DNA no meio e a bactéria vizinha incorporando esse DNA. E esse DNA aqui, gente, que é liberado no ambiente, pode ser incorporado, ele pode se incorporar no DNA principal, tá? Não precisa ser no plasmídio nesse caso.